Vamos lá, pessoal, de Evangelho para gente? Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Com os nossos corações unidos e agradecidos ao Pai por estarmos aqui, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, Joana, querida, que nos ampara, protege e inspira, onde todas as nossas palavras, ações e tudo que dirigimos para esses cursos tem base nos seus ensinamentos e naquilo que você traz para a gente, para que possamos ser melhores, para que possamos nos conhecermos, para que possamos entender os reais motivos de estarmos aqui e agora. Fica conosco neste momento, neste instante e por toda a eternidade. Graças a Deus. Vamos trabalhar sentado? Não, vamos trabalhar em pé, gente. Eu gosto de falar. Pode ficar com isso. Pega o outro, tá? Oi, Dê. É recado? Márcia, a Denise quer falar com você. Depois que acabar aqui, você vai lá em cima conversar com ela. Mais algum recado, gente? Beijo, Dê. Vamos lá, gente. Hoje a nossa aula é sobre alguma coisa que, assim, é bem distante da gente. É sobre crise. Né? Crise. Eu não gostei desse tema. A gente tem 3 aulas. Ó, eu vou falar aqui o que eu vou fazer com vocês. Vê se vocês concordam, tá, gente? Vou falar mesmo. Aqui, peraí. Eu vou mudar mesmo o negócio. Só vocês concordarem, ó. O que acontece? Olha o tema da nossa aula. Crise da era moderna. Apresentar o conceito de crises, a necessidade da crise, reflexão sobre a crise do mundo moderno e soluções para as vivências das crises. E aí a gente teria 3 aulas para falar disso. Isso. Não é nem só para entrar em crise, é que é chato. Dá para falar em uma só. Né? É um tema que você vai secar gelo. Então, para a gente não ficar secando gelo, dá para a gente falar... Né, eu não vou fazer assim, eu não acho que seria muito legal, a gente pode passar por isso e explicar que a história da nossa humanidade é cheia de crises, de rupturas, né? E que a gente está vivendo uma, e, enfim, e o que a gente faz com elas. Eu acho que dá para a gente encerrar em uma aula só. Mas a gente tem aqui, ó, a próxima aula que é o sentido da vida, o bem viver e o viver bem nas propostas de Joana de Ângeles, a morte, o seu temor, a busca do sentido existencial. Na minha opinião, dá para falar em uma aula também. Não é alguma coisa que... Não são temas que a gente precise trabalhar muito. Porque a nossa próxima aula é o mundo simbólico, os sonhos e os mitos. E aí, a gente teria... Aí essa, ó... Essa aula...
Então, mas essa aula tem aqui pra gente, olha, 1, 2, 3, 4. Tá? 4 aulas. Mas dá pra gente usar mais 2. Tá? Assim, mais uma mais uma não. Mas se eram 3, deixa eu ver se eram 3. Peraí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá pra gente falar em 8 aulas. Por que eu tô falando pra vocês que dá pra falar em 8 aulas? Porque dá pra gente falar sobre muita coisa aqui, sobre o mundo simbólico. A gente pode pegar, assim, não só trabalhar as questões dos sonhos, mas sonhos e dos mitos. Então, a gente pode trazer alguns mitos que são recorrentes aqui. Eu acho que a gente aproveita mais do que falando sobre... Porque esses temas vão estar todos eles vão estar inseridos aqui. Vocês concordam? Jane? Na verdade, se a gente for falar de crise, a gente fala de crise, está falando de crise desde que começou. Tudo é crise hoje. Mas... para falar dessa crise com foco, assim, a crise do mundo moderno, a gente consegue mesmo, numa aula só, explorar o tema, porque a crise do mundo moderno ela acompanha cada encontro que a gente vai falar. De fato. Né? Então, acho que dá para a gente Então, fazer dá? dessa forma. Concorda? Jana, você concorda que eu vou fazer a mesma coisa, a mesma proposta às 8? Então, gente, aprovado? Fechado, né? Então, vamos para a galera. Vamos lá. Vai sair todo mundo aqui analista junguiano. Né, de sonhos, de mitos, vai estar uma maravilha. Vamos lá, gente. Então, o nosso tema hoje eu vou escrever de vermelho, porque eu acho que tem tudo a ver, é crise. E aí eu vou começar falando para... A Joana, ela escreve isso no Homem Integral, tá, gente? No Homem Integral, você vai encontrar... É o primeiro livro da série psicológica. E isso é bafão que Divaldo me contou, eu estou contando para vocês, tá? Esse livro, ele surge de 11 encontros que Joana faz com Jung no plano espiritual, antes dela vir trazendo a série psicológica. Ela escreve O Homem Integral. Então, O Homem Integral é um livro denso, cheio de coisa, entendeu? É por isso que é um livro que você... Se você for pegar o primeiro livro que você for pegar de Joana para ler, se for O Homem Integral, você desiste no mesmo dia. Né? Você só fica lendo aquela orelhinha do lado que tem a foto dela. Joana de Ângeles foi Joana de Cusa, não sei o que. Pronto, já li. Né? Porque, gente, é daquela frase maldita que eu falo para você, né? Que Joana botou. Ah lá, foi isso, né, Jane? Tadinha, gente. O meu também é esse. Eu ganhei esse livro num congresso que eu fui do Divaldo, do MAP. Foi o primeiro livro que eu ganhei de Joana. Aí eu peguei, abri assim, não entendi nada, né? Porque depois que eu li aquela frase, né, corroboram seus golpes de camartelos as tradições ultramontanas, eu falei, quem? Oi? Né? Eu falei, sou songamonga. Eu tinha raiva da Joana, eu falava assim para minha mãe, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar culta, eu vou pegar os livros dela e vou traduzir. Aí minha mãe, traduzir para que idioma? Português. Português. Mas agora, as novas edições estão com as palavras traduzidas. Já perceberam isso? Glória ao Pai. Tem umas novas edições dos livros de Joana, por exemplo, Entrega-te a Deus, que está na edição mais nova, Libertação do Mal, Rejubila-te, eu acho que também as palavras consideradas assim, menos coloquiais, estão com os seus significados ao lado. Uma coisa. Isso é ótimo, gente, isso é ótimo. A pessoa que fez isso, ela teve um insight divino. Né? Porque fica mais fácil. Mas esse livro, a Joana, ela traz dentro dele muitos conceitos. E o primeiro conceito que ela vai trazendo é o seguinte. A primeira coisa que a gente pode pensar. O que é uma crise? Crise, tá? Não deixa de ser um movimento. É um movimento sempre de destruição para construção. É um movimento de renovação, de renascimento, tá? E aí a gente pode compreender as várias palavras que ensejam para a gente aqui a ideia de renovar-se dentro de um conceito de crise. E aí Joana vai trazer para a gente uma fotografia do mundo moderno. Então, o que acontece? Como é que a gente pode trabalhar a história do mundo moderno aqui para a gente? Na verdade,
o Estado moderno ele vem com Thomas Hobbes, né, num momento muito peculiar, que era no momento da Inquisição. A Inquisição já tinha se instaurado e é onde ele escreve o Leviatã, que é um livro que choca todo mundo, né? Aliás, esses filósofos são do mal, né, gente? Por que ele foi escrever Leviatã? Não podia dar um nome melhor para o livro, né? Não, ele foi pegar um termo bíblico e foi botar um troço da política, né? Na época em que estava pulsando aí Galileu Galilei, Kepler, e o que estava acontecendo ali? Né? Qual foi o evento que gerou uma ruptura nesse mundo, né? Que dá para a gente a ideia do mundo moderno? Uma das questões que a gente pode colocar aqui, porque a gente está falando dentro da religião, foi quando a Bíblia foi traduzida. A igreja, gente, naquela época, a religião, ela sempre foi utilizada como uma esfera do poder. Então, as pessoas, os sacerdotes, os fariseus, o clero, sempre teve poder. E não era um poder onde eu mando em você, é um poder psicológico, um poder ideológico. O mistério, era o conhecimento de um mistério que ninguém podia saber. E quando a ciência começa a aparecer, quando começa Galileu, né? Galileu que a gente falam aqui, Galileu Galilei foi Camille Flammarion, que é um dos contemporâneos de Kardec, que também se torna espírita e escreve vários livros, né, na época dele, junto com Gabriel Delane, junto com outros grandes nomes que foram esse início do espiritismo. Né? Não sei se você sabe, mas Galileu Galilei ele era do mal, ele nunca foi do bem. Ele arrumava briga com todo mundo, né? Ele escrevia, ele era um autopromotor de si próprio, entendeu? Assim mesmo, ele escrevia no livro dele, que você vai ver, o livro do heliocentrismo, né? Tá escrito lá, escrito por um excelente exímio matemático. Quem? Ele mesmo. Então era isso. E ele estava num momento onde as coisas estavam sendo questionadas. Né? Então, assim, ele não inventou a luneta, né? Ele construiu alguma coisa que já tinha sido inventada, mas foi ele que fez. E quando ele começa a olhar a Lua, quando ele começa a questionar esses movimentos, isso gera uma ruptura com uma das crenças centrais da igreja. E depois vem Kepler com o movimento dos planetas, né? Com a elipse, com tudo aquilo. E aí a ciência ela faz uma ruptura com o movimento religioso. E a partir daí, a gente vai ter o Estado laico, a gente vai ter, então, o Estado que a gente chama de moderno. A característica desse Estado moderno é um Estado extremamente científico e materialista. Ponto. Por que é materialista? Porque é um Estado onde você começa a desmistificar aqueles mistérios, né? Milagre, por exemplo. Como que aconteceu isso? É um milagre. Aí vem a ciência. Você vê isso no Fantástico, no domingo, né? Vamos explicar por que as pessoas têm... Esse domingo passou uma reportagem sobre catalepsia, né? Sobre a morte, sobre a paralisia do sono, na verdade, né? E aí a ciência explicou de uma maneira física. A paralisia do sono 2 pontos. Né? E falou que eram, às vezes, reminiscências daquilo que ficava no cérebro, patatá, patatá. E a gente tem um livro que explica outras coisas. Então, o que a gente começa a perceber? O nosso mundo moderno, ele vai ter uma tendência a trazer tudo para a ciência. A ciência passa a ser o novo Deus que nos governa. Né? A ciência, e não é uma ciência simplesmente, e talvez essa seja a única característica boa da ciência, né? A única não, ela tem várias, mas uma boa é que a ciência, ela descobriu através do próprio exercício do tempo que ela vive de crises, porque na ciência você não pode afirmar que nada é. Porque aí vem um palhaço e descobre que não é nada daquilo. Entendeu? É assim. Você vê Newton, as 3 leis da física são essas. Aí Einstein vira e diz, só que não. E aí é assim. E a física quântica vem desmistificando muitas questões da física moderna que a gente tem, e por aí vai. Então a ciência vive de crises para poder se renovar, certo? E o ser humano, dentro disso, aí a gente vai falar um pouquinho do social, dentro desse estado moderno daqui, por conta da nossa história do mundo, e aí a gente vai a história, né? Que história que a gente coloca? A maneira como o homem aprendeu, por exemplo, a ter dinheiro, a maneira como o homem aprendeu o que é sucesso, o que é poder, o que é nobreza, o que é destaque. Ele criou umas crenças sociais que hoje também imperam nesse nosso mundo. Que crença social é essa? Que você vai ler no Homem Integral. A Joana fala do homem aparência, ela vai falar do homem, o primeiro lugar do homem, ou seja, essa sociedade ela exige da gente excelência em, vamos colocar aqui assim, em estudos, por exemplo, nós temos que ser pessoas estudadas, cultas, ela exige excelência financeira, nós temos que ter o quê? Dinheiro, e ela exige
né, a excelência, enfim, uma excelência harmônica, uma excelência de convivência. Mas, enfim, o que a gente pode colocar aqui é que existem conceitos sociais que fazem parte do nosso mundo. Só que esses conceitos, eles sempre vão ser questionados. E é aí que a Joana vem colocando a crise. Por quê? Uma crise acontece, por exemplo, quando você vê que sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Quando você vê que uma pessoa nem sempre tão culta pode se tornar médico de uma faculdade, que foi o caso daquele indiano, que ele trabalhava limpando o centro cirúrgico e, de tanto ele ver as cirurgias, ele aprendeu. E aí você vai dar um diploma de um médico para um cara que é da limpeza. Isso é uma crise que gera aqui. É uma crise que gera nos nossos valores. Outra crise que gera nos nossos valores. A ciência não é tão poderosa? A ciência hoje, ela cura certas mazelas que antigamente a gente morria delas, mas às vezes a prece também cura. E aí? Ou seja, o que a Joana vem colocando para a gente dentro desse processo de crise do mundo moderno? O nosso mundo moderno hoje está ruindo. A primeira coisa que o mundo moderno faz para se estruturar é quebrar com a tradição. É aquele capítulo das, corroboram-se aos golpes dos camartelos das tradições ultramontanas. Vou traduzir. Através dos milhões de séculos, as tradições que a gente tem, elas vão se quebrando. E as pessoas, ao invés de saber manter a tradição e renovar a tradição, elas fazem rupturas drásticas com a tradição. Um exemplo disso, e que a Joana diz que hoje é insustentável, é a questão do sexo livre, que virou libertino. Você tem o sexo castrado ao longo da nossa evolução, né? Desde que eu vou lhe usar, né? Gabriela, quem viu a minissérie sabe como é que é, ou quem tem, né, bisavó aí viva também sabe, ou até sua mãe, vamos saber, a gente mesmo, né, sabe como é que é esse mundo machista. E aí o que acontece? A gente tem um tabu sexual, aí tem uma revolução anticultura que vem com os hippies, que vem dando para todo mundo, porque é dano que se recebe, né? O pessoal entendeu esse negócio ao pé da letra. E hoje você vê, né, gente, que não tem um critério. Como assim não tem um critério? Hoje não tem esse negócio de você... Hoje o sexo ele é banalizado. Banalizado. E as pessoas não atribuem, às vezes, sentimentos importantes à questão sexual. Então, elas fazem do sexo uma ferida na própria alma, ao invés de uma libertação. Então, a Joana vem falando dessas crises. Ela vem dizendo que essas crises vão começar a se corroborar. Mas, no nível geral, o que é crise para nós, seres humanos? Eu não vou ficar falando dessa crise histórica, que é chata, vocês leem isso no Homem Integral. Tá? Eu vou falar das crises individuais, ou seja, crises que vão acontecer na nossa própria vida. Da onde vão vir essas crises? As crises começam a acontecer quando... Tá? Vamos desenhar aqui. Nós temos... A nossa estrutura psíquica funciona da seguinte forma. Nós temos o tal do nosso self, que eu sempre falo para vocês, certo? O self, ele tem um amiguinho chamado o quê? Ego, exatamente. E o self é infinito. Entenda que eu não terminei aqui, porque o self, amigo, qual o tamanho dele? Infinito, tá? Mas qual é o tamanho do seu ego? Finito, pequeno. Você conscientiza sempre partes do ego. É o princípio da Gestalt, de quem conhece, né? As partes, né? Você conhece as partes para conhecer o todo. É como se o ego ele fosse se conscientizar algumas coisas desse self, certo? E conforme ele vai conscientizando, ele vai se expandindo, certo? Ótimo. Beleza, isso é muito lindo. Acontece que para esse ego se expandir, alguma coisa tem que morrer. E aí vem as crises. Esse ego, ele vai ser moldado como? Como é que a gente molda o ego? O ego, ele é moldado através da seguinte pirâmide, que é a pirâmide que a gente fala que é a pirâmide da busca da individuação. O primeiro andar dessa pirâmide se chama cultura. O ego, ele recebe influxo dessa cultura. E a cultura, ela é criada pelos homens. A cultura ela é formada pela convivência. A cultura do Brasil é completamente diferente da cultura europeia, que é diferente da cultura chinesa, que é diferente da cultura indiana, que é diferente da cultura coreana. E cada lugar que você for nascer, a sua cultura vai ser o quê? Fala comigo. Isso. Vai ser diferente. Então, existe pluralidade de cultura. Só que esse ego, quando ele nasce, ele recebe isso. E aí vem aqui a frase.
você queira ou não. Ou seja, a cultura olha para o eguinho que está nascendo e fala assim, dane-se, eu vou entrar. E entra, amigo. Tanto que a cultura, ela é questionada só quando existem crises, mas vamos lá. Outra coisa que forma o nosso ego é a nossa família, isso. A família, ela vai ser outra coisa que vai moldar o seu ego. Então tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Existem crenças familiar nossa que são subliminares. Sabe todo mundo já viu aqueles sites de mensagens subliminares? Então, a sua família fica te mandando mensagem subliminar e você nem sabe. E manda. Vou dar um exemplo, tá? A sua mãe pode nunca ter falado nada em relação a uma crença com você. Vamos supor que a sua mãe, ela ache, tá, que homens devam morrer no mármore do inferno. Tá? Porque ela teve uma experiência ao longo da vida dela, de muita castração pelo pai, aí casou com um ogro, né? Porque a mulher vai procurar a mesma coisa. Não é? Dane-se, não vou explicar por quê. O que foi, Frank? Eu tô aqui já achando que a Camila tá fazendo assim. Tá vendo, Frank? Olha lá. Tá vendo, Frank? Né? Porque assistir a aula marido e mulher, gente, isso aqui é separação na certa. Ou não, ou é casamento sólido. Depois eles vão escrever um livro, Os Casamentos Sólidos Espíritas, né? Porque tem o evangélico que escreveu Casamento Blindado, Camila e Frank vão escrever Casamento Sólido. Né? Vamos lá. Então, a família, ela vai encurtindo coisas aqui. Vou dar um exemplo simples, que eu estava falando dessa mulher que sofreu essa questão, e ela tem essa crença. Mas ela nunca chegou para a filha dela e falou assim, filha, homens são canalhas, homens merecem a morte. A criança simplesmente absorve. E aí você vai ver que ela vai ser aquela criancinha assim. Ela está na escola, aí um menininho chega para ela e fala assim, uma flor. Ela faz o menino engolir a própria flor que ele deu para ela. Aí você pergunta, mas por que você fez isso? Porque eu fiz. Ela tem aquela raiva que a mãe não sente, ela representa. Ao passo, quando a mãe é submissa, a filha é extremamente, não me toque, se me tocar você morre. Ou seja, isso demonstra que a criança está nas duas, está igual. Só que uma age de um jeito e a outra age de outro. Vai descobrir isso, filho. Dá até um medo, né? Você fica até pensando, o que eu estou vivendo da minha família e eu não sei. É bastante coisa. Vou dar um outro exemplo simples aqui para você de crença familiar. Eu já dei esse exemplo tantas vezes, né? Mas eu vou dar de novo e se você já ouviu, não estou nem aí. Né? Vou falar. Né? Meu pai falava assim para mim, se você for dar carona para alguém, chegue meia hora antes da pessoa, porque a pessoa está fazendo um favor para você. E ela não é obrigada a te esperar. Você está entendendo, Cristiane? Tô. Aí eu nunca entendi isso. Só no dia que eu estava uma vez no downtown, lá, e meu pai pediu para meu pai me buscar, eu demorei um pouquinho e fui embora. Eu fiquei esperando. Quando deu uma hora, eu liguei para ele. Eu tinha até medo de ligar para ele, né? Porque meu pai é super pontual. Pai, eu fui embora. Você está de palhaçada com a minha cara. Agora volta para casa andando. Eu, desesperada, né? E aí ele voltou, me deu uma bronca que eu nunca mais... Se alguém chegasse para mim e falasse assim, te passo para te pegar na sua casa 10 horas. Às 9 eu estou pronta já. É assim. E a Iraci é o oposto. Quem trabalha aqui com a Iraci sabe, né, Tereza? A Iraci marca uma reunião 1h da tarde. Que horas ela chega? Às 2. Aí, ó. E por quê? Porque a Iraci, gente, ela é assim, ela tem que fazer aquele cabelo lindo dela, ela tem que botar uma roupa impecável, ela tem que se maquiar. E ela tem um marido chamado Clóvis. E o Clóvis, gente, o Clóvis é meio enrolado. Né? O Clóvis, ele é tranquilão. A gente não sabe se ele está nessa família ou se tem uma família imaginária que ele está vivendo. Né? Eu amo ele de paixão. Mas são pessoas tranquilas, eles são super tranquilos, não tem essa. E assim, a Iraci é um pouco apressada, mas ela tirou um pouco do pelo acelerador, e é aquela coisa maravilhosa. E eu vivo no meio dos dois. E quem está certo? Aí eu paro e penso, quando eu replico, né, eu reproduzo a crença do meu pai, eu reproduzo essa crença porque eu acho isso ou porque eu aprendi isso? E o que eu penso? Porque eu tenho 2 exemplos antagônicos em casa. O que é certo? Não, às vezes eu não fiz uma escolha. Às vezes eu fiz a escolha porque eu acho que é o mais certo. Mas será que eu acho que é... Então, mas será que eu acho mesmo que é o mais certo? Ou será que eu fico com raiva da pessoa, por exemplo, que atrasa e eu às vezes não sei? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O meu irmão, para morrer, são 3 dias, gente. São 3 dias para morrer só, né? Porque ele é devagar, quase parando. Se alguém chegar para ele e falar assim, o mundo vai acabar, ele fala, pera que eu vou fazer xixi. Ele é assim.
Gente, eu juro para você, por mais que você peça para ele ser rápido, ele não consegue. E ele não vê que ele é lerdo. Então, eu tenho que entender que existem pessoas que têm o seu tempo. Então, essa regra da carona não pode ser uma regra fixa. Se você perguntar para mim hoje, o que você pensa? Eu vou falar, sei lá, cada situação é uma situação. Olha como você consegue se libertar de uma coisa estúpida, que é uma crença de carona. Mas é uma crença onde você teve que fazer o quê? Pensar, em algum momento teve que ter uma crise na minha vida para eu poder achar isso. E isso aí é uma crença boba, gente. Imagina as crenças mais pesadas que a gente não traz. E aí, enquanto a gente não traz, a gente fica preso no inconsciente familiar. Parênteses. Livro Missionários da Luz. André Luiz conta de uma mulher que já era casada com seus filhos e que vivia presa no inconsciente familiar. Como que ele retrata isso? Da seguinte forma, ele está desencarnado, né, com o mentor, ele vai até a casa da mulher e está lá, sentado na mesa, os filhos, ela, a mãe e o pai, e todos os antepassados dessa família estão dentro daquela casa, desencarnados, porque eles continuam no clã de influência. Isso é um problema, porque quem está sendo regido por alguma influência que não seja a própria consciência, não tem individuação. Está na mão do palhaço. Né? Respira aí, gente. Dá até um medo, né? Sim, sim. Oh, adorei, não é questão de escolha, é inconsciente, e é inconsciente. Gente, a gente não percebe. Essa escolha que talvez a gente tenha feito de aceitar uma coisa ou outra, ela acontece. Você perguntar para mim assim, por que, Cristiane, você escolheu a crença do seu pai da carona e não a da sua mãe? Porque você pergunta assim, aí eu vou ser sincera para vocês. Hoje eu sei. A Iraci, se cair da escada, para mim, levanta e anda. Meu pai, se furar o dedo, eu tenho que levar para o CTI. Porque filha com o pai tem uma coisa assim. Cadê a Marilene, que não está aqui? Ah lá, é. Nossa, fala mal do pai da Marilene. Chega, quando a Marilene chegar, fala assim, foi aniversário do seu pai era feinho, né? Nossa, que a mulher vira um bicho. Né? Vira. Por que eu estou falando isso? Porque a mulher com o pai tem uma relação completamente diferente do que com a mãe. Isso é um complexo, que é o complexo de Elétrica, que é o arquétipo, que a gente vai estudar quando a gente fizer sonhos, porque eu vou contar para vocês como é que funciona. Por isso que a mulher, às vezes, ante o homem, ela faz isso, ou ela se infantiliza, ou ela se abaixa. Né? Em relação ao pai, muitas vezes, dependendo da relação que ela vai ter com o pai, ela tem pena do pai, tem que cuidar do pai. Ai, meu pai, aquela coisa. Então, assim, isso é um complexo, mas eu não vou falar sobre isso. Mas é inconsciente. Enquanto você não percebe que você tem isso, você está nessa influência. Isso é bom, isso é ruim. Para você não sair daqui em depressão. Isso é natural. Isso é um processo. Tem que ser assim. Sim? Aí a gente vai entender Jesus falando. Se não odiares mais, né? Quer dizer, se quiseres me seguir, abandone o seu pai, abandone a sua mãe, abandone os seus filhos, abandone, porque né, os parentes são os piores inimigos. É isso que Jesus quis dizer. Ele não quis dizer para você abandonar sua mãe e seu pai. Ele quis dizer para você se libertar disso. Ah lá, que fácil, gente, a pergunta dela. Como eu me curo? Né? Só existe duas formas, tá? Uma é vivendo, desculpa falar, mas vivendo e o tempo inteiro se analisando, né? Análise. Ou seja, é autoconhecimento, é orar e vigiar. E tem coisas que a gente não vai ver, tá, gente? Tem coisas que a gente não vai sair assim, mas é cada coisa no seu tempo. Por quê? Por que eu desenhei o ego menor que o self? Porque ele vai percebendo aos poucos. E é por isso que Joana diz que nós precisamos de algumas encarnações para poder evoluir. Sim? Mas eu posso ter essas algumas encarnações, eu posso ter menos ou mais do que os outros. Vai depender do meu grau de análise, de vigilância. Sim? Vai depender de quantas crises eu vou tendo nessas situações. Como é que eu tenho crise familiar? Quer ver quando é que você tem uma crise familiar? Melhor, uma crise familiar. Não, crise cultural. Você tem uma crise cultural quando você viaja. Toda vez que você viajar para qualquer lugar, para Saquarema, entendeu? Ou para a Europa, ou para, sei lá, você vai ter uma crise cultural. Você vai ter uma crise cultural. Por quê? Porque você vai ver coisas diferentes.
Você chegar, por exemplo, uma pessoa que mora na Itália, aliás, isso aconteceu comigo, a última viagem que eu fiz para a Itália, a gente pegou um taxista muito louco, eu fui sentada na frente, porque eram 3 meninas já em malas, então eu fui na frente do lado do taxista, ele ficava fazendo assim em mim, Ragazza, pá, e me batia. Eu estava com um braço assim, ai, para, moço, por favor. Né? E o mais louco é que ele ficou apaixonado pela Júlia, e a Júlia estava no banco de trás. Então ele ficava assim, ma che bella ragazza, dirigindo. Eu, ai, senhor, eu vou morrer na Itália. É chique, mas eu não quero. Foi desesperador. E ele começou a falar os problemas e os podres que existiam na Itália. E começou a reclamar, patatá, 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 patatá. E eu assim, pelo amor de Deus, troca comigo, você não sabe como é que está o Brasil, meu filho. Né? Se a Itália está do mal, você não sabe como é que está o Brasil. Né? E ele reclamando. E aí a gente começa a perceber que quando a gente vai para um lugar novo, a gente ama o lugar novo. A gente vê coisas novas, coisa maravilhosa. E aí a gente vem para o Brasil, e aí chora coração, né? Porque aí você fala, eu queria que fosse igual. Mas o que você faz para gerar uma crise em você cultural para trabalhar isso? Da onde veio aquela cultura? Que processo foi aquele que os europeus passaram para poder valorizar o que eles valorizam hoje e que a gente não passou? A Europa passou por guerras, a Europa passou por processos, por fome, passou por processos que o Brasil, meu bem, está sentado no pudim em relação à Europa. E aí você fala assim, então tem que passar por tudo isso? Não, você tem que pensar sobre os valores que foram questionados naquela época e que se a gente não conseguiu chegar até aqui é porque eles ainda não foram questionados. Aí vem essa crise bendita que a gente está passando. Crise do governo. A gente olha para o nosso governo, e aí eu vou falar, nós olhamos para o nosso governo e nós percebemos que uma obra superfaturada é normal. Anormal é alguém que vira e fala assim, não vou receber, não vou superfaturar, filho. Também acho, com certeza. Se reestruturaram, saíram, né, fizeram um processo. Só que a gente continua, a gente fala do governo brasileiro, da corrupção, só que a gente está fazendo corrupção, porque a gente está saindo e fazendo uma mega contramãozinha aqui. É rapidinho. É rapidinho, filho. Então não reclama da Dilma, não reclama do Lula, não reclama do Renan Calheiros, não reclama do Cunha. Mas, pelo amor de Deus. E a gente continua fazendo igual, a gente continua com um jeitinho, com um pistolão. Vou dar o meu jeito, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. A gente não tem consciência coletiva para dirigir, para parar o carro. A gente para o carro aqui na frente do Seja para a pessoa descer. E a pessoa de trás? E se a pessoa de trás estivesse dando a luz para uma criança? E a criança morre porque você parou rapidinho para te descer? Então, assim, é um problema isso, gente. A gente não pensa. Então, as crises vêm para a gente fazer isso aqui, ó, na cultura. A nossa crise está vindo para a gente fazer isso aqui. Porque o jeitinho brasileiro é cultural. E tudo que é cultural gera, quando você está no influxo de qualquer energia dessa, tá, familiar ou cultural, você está num processo de obsessão. Aí você vai entender Kardec falando em obras póstumas, que a obsessão é uma pandemia mundial, porque pandemia só pode ser mundial, né? Mas vamos entender por quê. Porque o que é o processo obsessivo para o espiritismo? É qualquer pensamento que te influencie e que tire a sua vontade. Você fica na mão aqui, na mão do clown, na mão do palhaço, né? Você fica na mão do espírito. Se você está na mão da cultura, você está como, gente? Obsediado. Aí a gente entende questão 400 e lá vai bolota do Livro dos Espíritos, que pergunta, porque eu não sei se é 474, 75, 79, 55, né? Os espíritos influenciam no nosso pensamento? Aí vem os espíritos querendo amenizar para você não morrer, que te falam, mais do que imaginas, muitas vezes eles vos dirigem sem que vocês saibam. Então, espíritos entendam que não é só a entidade que está aqui sussurrando no seu ouvido, a pessoa, mas é a ideia que também está acontecendo, porque a palavra espírito, que vem do grego pneuma, que vem do Livro dos Espíritos, princípio inteligente, significa inteligência, informação organizada. Cultura não é informação organizada? O espírito do brasileiro está aqui. Então, a gente tem que ampliar o nosso entendimento. E quando acontece isso, acontece a obsessão familiar. Sim? Respirem. Eu tenho medo da pergunta dele, gente. Ele fala tão bonito. Fala, eu gosto desse. Quando ele fala, eu fico feliz. Fala.
Ele é aviltado, é. Tem. Exatamente, e você não está errado, não. Aí a gente vai ler no livro dos Espíritos, nas obras espíritas, ataque na casa espírita. O que é ataque na casa espírita? O que é o espírita? O espírita é alguém que entrou aqui e quebrou o protocolo, às vezes, de uma religião com rituais, quebrou o protocolo, às vezes, aqui, de uma cultura que chega para você e fala assim, amigo, a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Você começa a pensar que você tem roupa em casa demais, que você tem que fazer coleta seletiva de lixo, que você tem que também cuidar dos animais, ter o bem deles. Você começa, e aí você é aviltado, porque você está indo contra um movimento, mas está ganhando libertação. Aqui a dificuldade dessa pessoa que se libertou de algumas questões é ele conseguir se manter íntegro como Jesus. Se você chegasse para Jesus e falasse assim, Jesus, vamos fazer isso? Aí Jesus ia perguntar, por quê? Porque todo mundo faz. Jesus ia falar o quê? Não. E se você implorasse muito, o que Jesus ia fazer? Ia continuar dizendo não. Porque ele era zero suscetível. Por isso que você não vê Jesus tentado. Você não vê Jesus, você vê Jesus quando ele ia desobsediar, ele não ficava explicando a razão daqueles, ele falava assim, sai. E o Espírito falava, foi mal aí. E saía. O que a gente está querendo dizer? Que para a gente sair daqui, gente, tem que ter crises. Tem que acontecer o que acontece. As crises familiares, para mim, são as mais dolorosas, porque é quando você humaniza pai e mãe, e para de divinizar. Eu não divinizo meu pai e minha mãe. Mentira, todo mundo diviniza um pouco. E vocês vejam que muitas vezes, para a gente sair dessa obsessão familiar, a gente quer ir para longe. Uhum. A gente não quer ficar perto da família, porque a gente se sente ou sufocado por aquela situação familiar, e isso não precisa nem estar na própria casa, naquele núcleo onde a gente nasceu. Às vezes a gente já saiu daquele núcleo onde a gente nasceu, já construiu uma outra família e não consegue se libertar. Não é se libertar, eu acho que assim, se libertar completamente é meio utópico isso, tá, pessoal? É uma coisa que é só a gente tomar, eu acho que é entender e tomar consciência de que isso existe, de maneira que eu possa saber qual é o meu lugar no mundo. O nome disso é processo de individuação. Mas não é utópico, não, gente. Ele é o processo de iluminação. Acontece que ele é trabalhoso. Trabalhoso, cara. Você vai ali. Utópico no sentido de que a gente tem que eu quis dizer, talvez tenha me expressado mal. A gente tem, não é se afastar do convívio que vai permitir isso. É ganhar consciência desse convívio. É isso. É isso, gente. As pessoas, quando a gente tem necessidade, quando a gente é aviltado por alguma coisa e percebe, a gente tem tendência a se afastar. Só que quem é um homem integral... Oi? Sim, é necessário você se afastar, mas você precisa depois fazer o quê? Voltar, mas completamente consciente e zero suscetível. O problema é que é esse zero, né? Que a gente às vezes acha que só fazer isso aqui funciona. Mas se você não conseguir fazer nem isso aqui, através de um processo psicológico, às vezes é complicado. Então é por isso que tem crises na família. Sempre tem aquela mãe que reclama, fulano, agora está afastado, me odeia. Não, ele não te odeia, filha. Ele odeia a ideia que ele projeta em você, não é a sua pessoa. Mas a pessoa também, para entender isso, né, meu bem, tem que ter rola um estudo aí que não é bem assim fácil. Então, vamos lá. Existe outra obsessão também, tá, gente? Para a gente poder passar, que é a obsessão do ego, tá? Que vai servir das experiências pelas quais você passou e que te dá uma noção de bom e ruim. O nome dessa experiência eu vou chamar de condicionamento. Vou dar um exemplo de condicionamento. Você come uma lasanha maravilhosa, chega em casa e fica sentado no trono daqui a 5 dias. E a lasanha vai saindo. E vai saindo também seu coração, seu pulmão, seu fígado. Você vai, né? Você vai se esguaindo ali, né? Você aprende que comer lasanha em tal restaurante é igual a morte, né? Semi-morte. Aí você não consegue mais comer nada naquele restaurante. Você está condicionado.
condicionado. Tanto que se alguém chegar para você e falar assim, mas vamos lá, dá até um revertério. Aqui, deu refluxo, mas já passou. Deu um revertério, que você imaginou aquela comida que você não gostou. Só que você não comeu, filho. Deu revertério por quê? Porque isso vem da sua experiência. Quer ver? O toque que a gente falou vem um pouco daqui. A pessoa usou uma caneta, fez uma prova e tirou 0, nunca mais ela usa aquela caneta. Louca, né? Não foi a caneta que fez a prova para ela, foi ela que, através da caneta, fez a prova. Só que ela bota naquele negócio. Ela se condiciona. Condiciona. Quer ver a gente condicionado aqui? Olha só. A gente vem para a palestra, a gente, na hora do passe, todo mundo faz o quê? Se ajeita, aí faz um... E fica lá. Né? E fica recebendo. Aí você vê que André Luiz vai dar passe na casa de alguém que está dormindo e o cara está todo troncho lá, abraçado com um travesseiro, babando, e o cara recebe o passe igual você. O que eu estou querendo dizer? É que, às vezes, a gente se condiciona. Joana diz, no processo de meditação, que você não deve nunca começar a meditar com uma música. Porque você se condiciona a só conseguir entrar naquele estado quando você está ouvindo uma música, quando tudo está calado. Ou seja, e a gente tem que aprender a se descondicionar, tem que aprender a ser livre. E as nossas experiências nos condicionam. Aí entra aqui a psicoterapia cognitiva, que vai tentar fazer você descondicionar de certas coisas. Mas não trata o seu eu profundo, ela só trata essa faixa aqui, tá? E aí, isso é uma auto-obsessão. É você ser o algoz de você mesmo. É você querer o tempo inteiro estar ali naquele processo e se culpando, se punindo. E isso é muito ruim. Por que isso é muito ruim? Porque você continua numa influência que é do seu ego. E o seu self? Babou. Então, se não houver as crises, não morrem essas questões. Elas não morrem. E crise, gente, lembra que eu falei para vocês que ela é feita de destruição e de reconstrução? A crise, ela vem destruir crenças e valores. Ela vem, e essas crenças e valores que são responsáveis pelos nossos comportamentos, tá? Não é, as pessoas, às vezes, elas querem mudar o comportamento sem mudar crença e valor. Elas fazem papel de palhaça, né? Porque elas são alguma coisa que elas não sabem por que elas são. Agora, quando você começa a refutar, a fazer o seu questionamento, você começa a mudar. A gente fala, na psicoterapia, quando a gente começa a tratar uma criatura no processo de individuação, a primeira coisa que a gente começa a questionar é aqui. Mas aqui a gente questiona de uma maneira mais aberta. A segunda coisa que a gente pega pesado é aqui. É família. Por isso que as pessoas falam assim, não entendo, porque você vai no terapeuta, o terapeuta pergunta da tua infância, como é que foi, que saco, tudo é culpa da minha mãe. Esse é aquele que não entendeu nada da psicoterapia, é preconceituoso e morre de medo de se desvelar. Porque, na verdade, não é que a gente vai botar culpa nos pais, a gente vai botar a culpa, e essa culpa ela é real, essa responsabilidade, não está na pessoa, nas pessoas que estão na família, mas estão nas crenças, na educação. Mas quem me deu a educação foi meu pai. Ok, ele é responsável parcialmente? Sim, mas ele faz o que ele pode. Eu sou responsável por sair dessa influência. Quando a pessoa começa na crise a culpar os pais, a culpar a sociedade, a culpar o obsessor, a culpar o demônio, a culpar sei lá quem, ela está dando atestado da própria incompetência e incapacidade dela de sair desse processo. Porque ela precisa que, para ela sair desse processo, tudo isso aqui tem que mudar para o ego dela não mudar e ter uma vida melhor. Sabe qual é o nome disso? Orgulho. Orgulho, em verdade, é o tempo que o ego passa evitando a morte. Essa morte que a gente tem que fazer. É por isso que o Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. A reencarnação, o que a reencarnação fala? Adorei, gente. Pronto, foi um momento de relaxa, foi uma pausa. Foi ótimo porque eu falei reencarnação e ela explicou aqui pra gente. Olha, a reencarnação, o que acontece? Você morre e você nasce de novo, com outro ego. Por quê? Porque você nasce numa nova cultura, com uma família que tem novos egos, portanto tem uma nova família, uma nova educação, para ter uma oportunidade de se transcender, certo? Só que vocês encarnam e desencarnam todos os dias. Todos os dias nós somos convidados a viver uma experiência nova, uma morte. E será que a gente recebe de peito aberto? Ou a gente recebe... Porque as pessoas confundem orgulho
com uma astúcia que ela é saudável. Percebam que na Grécia Antiga, todos os grandes heróis que nós hoje temos como referência de mitos, né, que falam sobre o processo de individuação, eles tiveram o tal da híbris do herói. O que é a híbris do herói? Deus falava para ele, você vai fazer isso. Ele falava, não vou não, vai catar um coco. E fazia toda a sua epopeia. Ia. Em algum momento ele tomava consciência de algum negócio e saía. Nós temos que aprender a sustentar aquilo que a gente já sabe, que é aquilo que a gente defende. A diferença do orgulhoso para o não orgulhoso. Vou dar um exemplo. O orgulhoso, quando você chega para ele e fala assim, eu acho que essa parede é azul. O orgulhoso fala, não, é branca. Mesmo que ele esteja certo. Aí o outro fala assim, não é azul. Ele fala assim, não é branca, e vai embora. O não orgulhoso, essa parede é branca. Aí o não orgulhoso, não, ela é azul. Não, ela é branca. Mas por que você pensa isso? Onde é que você leu isso? Eu não concordo, mas eu quero saber onde é que está. A diferença é que vira discípulo. O orgulhoso, a pessoa que não é orgulhosa, ela questiona. Ela não abre mão do que ela sabe, até ela achar uma lógica. Mas ela vai tentar entender por que o outro pensa assim. Ela não vai parar e falar assim, não, ele pensa assim, eu respeito. Isso é falsa humildade. Porque eu penso assim, respeito, mas eu não gero em mim uma crise. Eu não me permito ganhar conhecimentos novos. Eu não me permito ampliar o meu ego. Logo, a gente confunde muito o teimoso com o orgulhoso. A gente não sabe fazer essa diferença. E a gente acha que o humilde é o orgulhoso, em verdade. O humilde é aquele que se nega a poder evoluir. Vou dar um exemplo para vocês de uma falsa humildade que eu ouvi essa semana. Virou uma pessoa para mim e falou assim, porque eu falei para minha mãe, sei lá o que ele falou lá para a mãe dele, falei isso, e minha mãe virou para mim e falou assim, mas eu não acho que é assim não. Aí eu comecei a explicar para ela por que eu achava que era assim. Ela falou que não acha que é assim não, mas que ela respeitava o que eu acho. Ela nem tentou entender. Mas ela respeita, então logo isso passa como uma humildade. Olha só que loucura, gente. Aí a gente começa a perceber os nossos conceitos estão completamente esquisitos e esquizoides. Aí a gente tem que gerar crise. Aí vem Joana escrevendo um livro, gente, que é esse Homem Integral, que é um livro só de conceitos, crenças e valores que têm que ser mudadas. A primeira crença e valor, por exemplo, que a Joana choca aqui, é quando ela fala assim, para de achar, meu filho, que diploma, mestrado, doutorado atesta você de algum conhecimento. Tá? Porque não atesta. Vou dar um exemplo na minha área. Eu conheço muitas pessoas doutoradas em psicologia que são débil mentais. Num grau assim que eu falo assim, não é possível que você recebeu um diploma de doutorado. Débil mental no sentido de, às vezes, são junguianos e negam que Jung fale de uma transcendência do self. Para o self. Não, isso foi uma maneira. Aí você fala, não, filha, você não entendeu nada. Ele escreveu 34 obras falando sobre isso. Aí você começa a perceber que falta, às vezes, conteúdo. Quantas pessoas têm títulos, esses títulos aqui para a gente, e não tem iluminescência dentro de si, né? Não são pessoas iluminadas. Só que a gente confunde, porque se a gente for no médico que tem 90 diplomas na parede e um que tem um só, a gente prefere qual? O que tem 90. Então, o nosso conceito de conhecimento também está como? Equivocado. Aliás, na Índia, teve uma criatura, que eu não me lembro quem me contou isso. Também não sei o nome dele. Eu me esqueci, porque com certeza é um nome Hare que eu não sei falar. Né? Ele fez, a família toda encheu o saco dele para ele fazer medicina, pois ele fez medicina, fez um doutorado em medicina. Quando acabou o doutorado, acabou tudo, pegou os diplomas e tudo que ele falou, entregou para os pais e falou assim, está aqui agora o que vocês querem, agora eu vou fazer o que eu quero. E abriu uma instituição, uma faculdade com pessoas do mundo. Quem são os professores? É o agricultor ali, que conseguiu acabar com a praga, porque ele inventou um produtinho, espirrou ali, é natural e funcionou. Faculdade do Pés Descalços, exatamente. E aí você começa a perceber, e esse cara choca. Por quê? Porque como assim, mas eu vou ter aula com alguém que não é diplomado? Gente, a gente tem um exemplo aqui que é Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, um é datilógrafo, o outro fez até a 4ª série, e aí? Aí você fala, então a Joana vem citando isso aí. Ela fala, outra coisa que a gente tem que mudar, que a gente tem que fazer crises, conceito de sucesso. Às vezes você vê uma pessoa que tem dinheiro, que tem uma família, que tem lá os seus filhos, que vive aparentemente bem, e isso é sucesso. E eu quero isso para o meu filho. Mas o meu filho vai ter esse sucesso a preço de quê? A preço de uma obsessão. E não
são a preço de uma conscientização. Porque aí eu olho pro Zé das Couve lá, né, que é um andarilho, e falo assim, ai não, mas não é alguém de sucesso. Ou ainda falo assim, eu admiro o conhecimento dele, mas repensar nos meus valores, eu não penso. Então, a gente tem que refletir. E a Joana, nesse livro, ela pega pesado. Ela vem colocando você para pensar. Outra coisa que a gente pensa aqui, o conceito de saúde. A Joana coloca aí, também é desse livro, quando ela vai falar do conceito de saúde. Ela vira para a gente e fala assim, saúde, se tudo vem da sua cabeça, por que a primeira pessoa que você liga, criatura, quando você está gripado, doente, quando você quebra um pé, quando você rola a escada, quando você pega uma pneumonia, pega um HN1, por que você liga para o médico? Se tudo vem da sua cabeça. Você vai ter que procurar um médico porque ele realmente vai te dar um remédio para acabar com aquilo. Mas ele não vai te o quê? Curar. Mas por que a gente faz isso? Aí a Joana fala, porque você não viveu as crises. E aí, quando eu não vivo as crises, não existe a menor possibilidade de eu sair desse processo aqui, ó. E meu ego continua endurecido. E quanto mais duro é o ego, maior são as pancadas que a vida vai dar. É simples esse exemplo, tá? E eu vou contar para a gente poder pegar esse exemplo, o exemplo do rei Midas. Rei Midas, da história do Minotauro, né? Ele era um rei que tinha um reino maravilhoso, cheio de grandes construções. Ele tinha Délalo, que era um excelente arquiteto, que esculpia as coisas para ele, trabalhava para ele. E aí Poseidon, que é o deus do mar, que simboliza o quê? Essas ondas que vêm bater aqui, ó, do inconsciente, falando, amigo, vamos pensar, amigo, vamos refazer essa cidadezinha que você está vivendo. Chega para ele e fala assim, você precisa sacrificar o seu touro branco, que era o touro mais bonito que ele tinha lá, em minha homenagem, né, porque sim, porque eu sou Deus. Né? Aí ele olhou para Poseidon e falou assim, vai ficar querendo. Poseidon falou, vou ficar querendo. Poseidon então se transforma em outro touro maravilhoso e seduz a mulher de Midas. A mulher de Midas pede para Délalo construir uma vaca de madeira para ela poder copular com esse touro, e dessa coisa nasce Minotauro. Ou seja, o que simboliza o Minotauro? Simboliza aquela coisa que a gente tem que mudar, aquela crise que a gente tem que viver, mas que a gente esconde, e que vive como se fosse um monstro dentro de nós. Resumindo, nasce Minotauro, ele faz o labirinto do Minotauro, bota lá para ninguém poder ver, ninguém poder... são as escamoteações que a gente faz. A gente pega aquele podre nosso e faz o quê? Esconde o podre. Ele esconde o podre até que, né, um dia vem, né, Jasão, vem ele e Ariadnes, Jasão vai lá e mata Minotauro, mata o podre. Poseidon fica possesso porque mataram o filho dele, ou seja, mataram aquele podre que tinha a oportunidade de transcender, né, o rei Midas, e ele faz o quê? Com as suas ondas, ele destrói toda a cidade. Ele promove uma tsunami naquela cidade, porque era a única maneira dele poder se reconstruir. Quantas tsunamis nós vivemos na vida porque nós não quisemos, a gente não quis enfrentar as crises. Nós fomos chamados o tempo todo para poder refazer isso, e nós não tivemos ouvidos de ouvir. E sabe por quê? Porque um dos conceitos que está na cultura que obsedia a gente é que sofrer é o mal. Adorei. Como se renovar sem antes se queimar todo. Gente, e em verdade é isso. Fogo é o símbolo da renovação, da transformação. E nós esperamos a gente se queimar mesmo para acabar com isso. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Nós temos um outro conceito na sociedade, aliás, que sofrer é um mal. E que fazer o bem para o outro é acabar com o seu sofrimento. É matar um minotauro. Aí você fala assim, oi? Aí você ouve aqui a demagogia, vamos fazer o bem, vamos fazer o bem. Aí a pessoa fala que fazer o bem é uma coisa tosca, e você fala assim, amigo, é sério que você está falando isso? E fica nesse discursinho. E não de ser o bem ou de viver as crises. Porque para a gente sofrer é ruim. E isso, gente, está aqui, ó. Porque a partir do momento que você entende
que esse morrer diariamente, é essa morte que Cristo simbolizou na cruz, é você ir para a morte de peito aberto e falar, então eu vou morrer porque eu tenho que morrer. Eu vou ficar chocado com a cultura me dominando? Vou. Vai doer saber que eu estava obsediado por isso e não sabia? Vai, mas vamos embora. Eu vou humanizar meus pais, eu vou descobrir que eles não são os donos da razão, que eles não estão certos sempre, que existem outras maneiras de se pensar. Eu vou ter que aprender a morrer isso? Vou. Então vamos embora. A gente ainda pensa que sofrer é uma coisa ruim. Enquanto a gente não mudar isso, as crises vão ser mortais. E aí a gente entende porque que em algumas situações Deus promove tsunamis, furacões, terremotos, porque quando isso está no livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, aquela região que recebeu o tsunami de 2004, né, ali na Polinésia e tal, o que aconteceu com eles? Segundo eles, eles viviam da sexolatria, de um turismo sexólatra, de paraísos ali fiscais, de uma corrupção absurda. E não fizeram o quê? Não viveram crises. Aí Poseidon bateu na porta, falou, oi, tudo bom? Sou um tsunami, vou levar todo mundo. Porque se você não morre na vida, você precisa viver a própria morte. E aí alguma coisa vai se perder, alguma coisa vai morrer. E aí a gente vai percebendo a vida sendo concatenada e nos chamando diariamente para o quê? Para morrer. Por isso que a Joana coloca aqui, crise, e por isso que está dentro desse capítulo, a morte segundo Joana de Ângeles. Morrer em verdade, para nós espíritas, e dentro da proposta psicológica de Joana de Ângeles, é aprender a nascer. Porque quando você morre e ganha consciência, o seu self se demonstra de uma maneira mais iluminada no seu ego. Então você nasce, dará luz. Vós sois a luz do mundo, mas para a luz nascer, o meu homem velho tem que morrer. Foi, gente? Foi. Crises. Bem, gente, o que nos consola é que na próxima aula é só buscar o sentido da vida, né? E na outra a gente vai surtar aqui, trabalhando os sonhos e os mitos e como é que... O legal é que você vai sair daqui com uma boa noção de sonhos, né? É legal. Gente, alguma pergunta? Nem tem pergunta, porque já são 5 horas, não dá tempo, tá? 6, é. A gente vai fazer a prece para poder encerrar, tá? Então, agradecemos, Senhor, aos chamados diários, que nos traz aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, aos nossos corações. Pedimos, Senhor, a Ti que possamos aprender a morrer, que possamos aprender a nos entregar nesse processo de renovação, que possamos saber, sim, lutar contra nós próprios, para que possamos aprender esse sacrifício, essa entrega, esse calvário. Então, assim, Senhor, pedimos, nos ajude a nos renovar diariamente. Pedimos a Ti, Senhor, que esteja presente nesse processo, através de um sentimento de fé, de certeza inabalável, de que seja qual for a situação que nos aconteça em nossa vida, ela é para nos gerar a própria vida. E assim pedimos que permaneçam conosco, agora e sempre, graças a Deus. Gente, obrigada. Até a próxima aula.